Fontes de água no campo. Quais são? Por que é muito importante a gente saber olhar as fontes de água num terreno? A questão é que a gente tem que ver o consumo, ou seja, quanto de água tu vai precisar, que tipo de atividade tu vai desenvolver no campo para ver quanto de água tu vai precisar. E entender que tem uma diferença entre consumo de água no campo e o consumo de água na cidade. Por exemplo, na cidade a pessoa gasta numa casa entre 100 a 150 litros de água por pessoa dia. E no campo, se tu ligar um aspersor, tu gasta entre 300 a 2 mil litros de água por hora. Então já é uma coisa completamente diferente. Então aí que tem que começar a pensar o que tu vai fazer, quanto de água vai gastar e que tipo de água é. Então aqui, por exemplo, a gente separa água com mais qualidade, água para beber, vem do poço e de uma nascente. E água para irrigar, nós temos o rio e temos açude. Então aí eu já começo a separar os consumos em função do tipo de água. E outra coisa importante saber é a quantidade, ou seja, qual o volume. Por exemplo, a Tati falou do poço caipira. Quanto de água mais ou menos seu poço caipira comporta? Isso tu pode fazer um teste. Seca ele, liga uma bomba, drena ele mandando água para um açude, por exemplo, e tu vê que tempo ele leva para encher, quantos litros ele tem. Ou fazer até uma medição cúbica para saber quantos litros tem o teu poço e quanto tempo ele leva para recarregar. Outra coisa é um artesiano, ou seja, que tem um volume de água bem maior. Então tem que ver o que tu teria disponível e em que tu vai gastar essa água, para saber qualidade e volume. E a gente, quando chega num terreno, tem que saber identificar isso. Ou seja, ver se tem rio e se informar sobre a vazão desse rio e a qualidade dessa água. Se informar se tem ou não tem açudes, lagos e se você tem a possibilidade também na área de construir esses açudes e lagos. E aí você vai ter já essas duas fontes de água. Aí tem, obviamente, a possibilidade de perfurar poços. Pode ser um poço artesiano, pode ser um poço simples, um poço caipira. E a gente também sempre tem a possibilidade de coleta de água a partir das superfícies que você tem na sua área. Quais são essas superfícies? O telhado da casa, a parede das casas vai coletar e escorrer água, você pode armazenar essa água e também a água que cai no seu solo também pode ser coletada e armazenada. Tudo isso são fontes de água e, como o João falou, como elas têm diferentes qualidades, a gente divide e leva cada tipo de água para uma função, para um destino. A água que vai para casa, a água que vai para a lavagem das estribarias dos animais, por exemplo, a água que vai para a irrigação, tudo isso pode ser organizado a partir da qualidade de cada água que você tem. Outra coisa importante de observar, porque às vezes tu vai escolher um lugar ou vai ver um lugar num período de chuva, aí brota água por tudo que é lugar. No período de seca, tu não sabe qual é a condição daquele lugar, ou seja, a nascente se baixa muito a água, o riacho que tem, a lagoa que tem se seca muito, o açude, enfim, isso é importante saber. No período de seca, que condições é que fica o terreno? Porque às vezes a pessoa conheceu o terreno num período de chuva, então tem que saber como é que se comporta com a seca. Por quê? Porque tu vai precisar da água exatamente na seca que tu vai precisar de mais água. E aí tu tem que saber se nesse período tem água e quanto tem de água. Além de você precisar estocar água para os momentos de escassez, é muito importante entender que também existe o problema do excesso de água. Tem lugares que a água está muito mal organizada e você pode ter problemas de alagamento, problemas de escorrimento em alto volume. Então é importante saber manejar essa água. Pensar não só na escassez, mas também no excesso de água que você pode ter num lugar. E nesse sentido é muito importante saber quais as formas de gerenciar essa água para que ela não cause destruição e que você tenha água armazenada para os períodos de seca. E aí, se é problema de excesso de água, tu tem que ver sistemas de drenagem. A hora que tu vai drenar, como tu vai drenar e para onde tu vai conduzir esse dreno, para que quando tiver enxurradas, tu tenha também um ambiente possível de transitar com máquina ou com a pé, ou seja o que for, mas que tu consiga transitar de maneira que fique um terreno estável. Senão pode ter um terreno que fica muito difícil de estar circulando ou que faz muito barro. Então tudo isso a gente pode avaliar com a falta d'água ou com excesso de água. É importante observar a casa como um grande coletor e captador de água. Quem mora no campo sabe que ao redor da casa pode ser um lamaçal enorme. Isso acontece justamente porque as pessoas não gerenciam essa água que é coletada pelo telhado e ela escorre ao redor da casa sem gerenciamento nenhum. É por isso que é importante fazer todo um sistema de coleta de água da chuva ao redor da casa, mesmo que você não precise armazenar essa água, porque aí você vai estar criando um entorno seco ao redor da casa. E caso tu precise da água, imagine um telhado de 100 metros quadrados. Quando a gente vê telhado, vê água também. Então imagine o seguinte,
1 milímetro de chuva em 1 metro quadrado é igual a 1 litro. Então imagina que choveu 100 milímetros, tu tem 10 mil litros que tu pode armazenar. Se o índice pluviométrico aí da tua região for, por exemplo, 1.500 milímetros por ano, certo? Com o telhado de 100 metros quadrados, tu coletaria 150 mil litros de água. Às vezes uma família nem consome tudo isso no ano. Então é importante a gente olhar os telhados como uma excelente fonte de água para uso na propriedade. E como a Tati falou, isso reduz um monte o barro ao redor. Poupa também muitas construções. Existem essas várias fontes de água que a gente precisa olhar num terreno. E assim que a gente faz um primeiro abrigo para poder frequentar esse lugar, a gente precisa já começar com esse manejo de água. Seja fazendo as perfurações de poços, seja sistematizando o terreno para coletar essa água, seja vendo como é que você vai usar essa água do rio ou do lago, ou se você vai construir um lago ou um pequeno açude. Até mesmo uma estrada que tu tenha no sítio, se tu tem uma estrada serpenteando o terreno, tu pode conduzir a água que escorre nessa estrada para dentro de um lago. Então tu vai entender não só a superfície do telhado, mas a superfície de todo o teu ambiente. Ele é um grande coletor de água. Tu pode aproveitar no período que chove esse ambiente todo e entender o relevo desse ambiente e como é que tu pode escorrer essa água, como é que tu pode conduzir essa água que está escorrendo para dentro de um lago, por exemplo. Então tudo isso aí faz parte de um planejamento e no momento que tu consegue fazer isso, tu consegue resolver o problema de água. Quando chega a estiagem, tu está com o terreno preparado para isso. Porque por pouco que chova, ele vai conseguir receber e reter essa água. Isso é que é importante. E quando a água for excessiva, esses mesmos sistemas vão poder conduzir a água para que ela não cause um lamaçal e um alagamento na sua área. A água em movimento é energia. A gente tem que aproveitar essa energia para tentar ver como é que a gente tira o melhor proveito no ambiente. Antes de comprar um terreno ou antes de começar a fazer as coisas na área, lembra desses elementos, confere essas fontes de água e procura traçar um bom plano de manejo de água. Para isso, nada melhor que informação. Informação organizada é o recurso mais importante para a gente realmente conseguir bem viver no campo e criar lugares que conseguem se sustentar no tempo e também nos trazer toda a abundância do mundo natural. Com informação a gente poupa tempo, poupa recursos naturais, poupa dinheiro e poupa trabalho em excesso. Então a ideia é organizar bem o trabalho, organizar bem o espaço, definir o que vai fazer, como e porquê e em que momento vai fazer para tirar o melhor proveito do terreno. E obviamente que uma terra sem água não dá, ou seja, tem que ter várias fontes de água. Nós somos pioneiros da permacultura no Brasil e estamos sempre compartilhando informação para te ter uma vida mais sustentável no campo.